Não fui eu. Executivos da empresa, governo do estado e prefeitura negam responsabilidade no desmoronamento da mina da Braskem. Na Venezuela, Nicolás Maduro vai para a briga por pedaço da Guiana e região vive insegurança. Recuperar lo que nos dejaron los libertadores. La Guayana Esequiba. Pânico, medo e ansiedade. Palestinos cada vez mais encurralados na terceira etapa do massacre na faixa de Gaza. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Boa noite para você que nos assiste agora nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira no YouTube e também no canal Com Brasil, que é uma rede de televisão por assinatura disponível em alguns canais de TV, operadoras, de TV por assinatura. Muito boa noite também para o meu querido Chico Pinheiro, nessa segunda-feira, 4 de dezembro de 2023. Boa noite, Gabi. Estamos em dezembro, mesmo assim. Chegamos. Coragem! Coragem, porque hoje é segunda-feira e tem uma semana inteira pela frente. O ano não acabou, não. E quando a gente acha que acabou, ainda acontece um monte de coisa que você nem imagina. Exatamente. Teve muitos meses, muitos novembros em novembro, e dezembro também promete ser um mês ainda, que a gente tem muita notícia. Hoje, por exemplo, por aqui, a gente vai falar em destaque sobre o caso da Braskem, essa possibilidade de desmoronamento de uma mina em Maceió. Vamos falar sobre o referendo do governo da Venezuela também, sobre a anexação do território da Guiana e a guerra entre Israel e os palestinos também. Depois do cessar-fogo, a gente entrou numa nova fase e a gente vai discutir sobre a gravidade dessa história que continua, infelizmente, Chico? Pois é, continua. E a gente antecipou essa história aqui. Exatamente. Mas o que continua é a indefinição de uma história. Olha, daqui a 3 meses, em março, dia 14 de março, vai completar 6 anos, não é 3, é 6 anos do assassinato da Marielle, da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. 6 anos. Né? 6 anos, já descobrimos algumas coisas, mas ninguém sabe quem mandou matar Marielle. Né? O secretário, por que eu vim com esse assunto? Porque o secretário de Segurança do Rio de Janeiro, recém-nomeado, ex-delegado da Polícia Federal, Vitor dos Santos. Vitor dos Santos foi escolhido pelo governador Cláudio Castro para assumir a Secretaria de Segurança, que tinha sido extinta lá no governo do Witzel. Cadê o Vitor? Né? O Vitor dos Santos, era delegado da Polícia Federal e era o superintendente da Polícia Federal no Distrito Federal, em Brasília, no dia dos atos terroristas, das arruaças de 8 de janeiro. Né? Sabe o que ele propôs, Gabi? Ele propôs que não houvesse prisão dos arruaceiros. Né? E chegou a sugerir que eles ficassem em prisão domiciliar até se deslindar toda a história. Aí é fácil, né? No dia seguinte, ele foi removido pelo ministro da Justiça, da sua função, Ministério da Justiça. Depois ficou um tempo ainda no Rio de Janeiro, como policial federal que cuida da área de meio ambiente, e daí se aposentou. Agora, com umas certas confusões no Rio, que a gente deve se lembrar, não faz muito tempo, né, de confusão de governo com miliciano, e você não sabe até quando o miliciano está dentro do governo e até quando o governo está dentro dos milicianos, porque há ali uma promiscuidade de autoridades, de policiais, da área de segurança, com milícias. Ninguém sabe exatamente qual é a fronteira do crime dentro da estrutura de segurança pública do Rio de Janeiro. Que existe essa interferência, essa interface, nós sabemos que existe. Não é? Então, houve uma confusão ali e os milicianos, um grupo de milicianos, tocou fogo em mais de 30 ônibus, levou pânico ao Rio, o que fez o governador Cláudio Castro correr a Brasília, pedir ajuda ao Ministério da Justiça,
né? O ministro Flávio Dino designou o Capelli, o secretário executivo, para acompanhar a história, apresentou ao governador do Rio o plano de segurança pública, recomendaram a ele que recriasse a Secretaria de Segurança, um lugar das secretarias mais necessárias do Rio. É o mínimo, né, Chico? É o mínimo para um lugar onde há tanta violência, não é? Que articulasse as ações da Polícia Civil com a Polícia Militar e tal. E o governador não cedeu à ideia. Passado um pouco, quando o Alexandre Ramagem, que também foi da Polícia Federal, foi lançado por Bolsonaro e pela família Bolsonaro, candidato a prefeito do Rio de Janeiro, aí o Cláudio Castro resolveu recriar a Secretaria de Segurança, né? E muita gente diz, está trazendo o Vitor dos Santos para fazer campanha, para atuar na campanha do Ramagem. Ele vai ficar de secretário de Segurança, mas o esquema é fortalecer a candidatura do Ramagem, que é a candidatura bolsonarista à prefeitura do Rio de Janeiro. Que foi diretor da ABIN, né? Foi diretor da ABIN, o Ramagem, né? Isso. Mas o Vitor foi superintendente da Polícia Federal em Brasília, no Distrito Federal, nomeado, escolhido, né, por influência de Flávio Bolsonaro. Quer dizer, está tudo dentro da família. Né? Está tudo dentro do esquema. Pois bem, hoje, o Vitor dos Santos, prestes a gente ver 6 anos do assassinato de Marielle, ele aparece com a seguinte declaração. Cadê o que ele disse? Olha aqui. Olha o que ele disse hoje. Né, que pode ser que a gente... E a verdade tem que chegar mesmo que seja no final, para dizer que não foi possível encontrar o autor, o mandante, né, do assassinato da Marielle. Pode acontecer, porque a gente não tem controle sobre o que acontece na investigação. Opa, vamos pegar aqui algumas frases. A gente não tem controle sobre o que acontece na investigação. Então tem que achar quem é que tem controle sobre a investigação, porque alguém tem controle, que faz com que a investigação não chegue ao mandante. A gente pode não descobrir quem mandou matar Marielle. A gente pode não descobrir ou a gente não pode descobrir. Você muda o verbo de lugar, faz sentido, né? A gente não pode descobrir. Nós já sabemos que há uma conexão íntima desse brutal assassinato de Marielle e Anderson Gomes com o esquema das milícias do Rio de Janeiro, né? Com o escritório do crime, revelado, inclusive, com o envolvimento do Queiroz, do Fabrício Queiroz, com o escritório do crime, né? Então, a gente tem uma série de nomes. Sabemos que quem matou, quem atirou, porque está descoberto, foi o Rony Lessa, aquele que morava do lado da casa de Jair Bolsonaro, né, no condomínio Vivendas da Barra, que eu costumo chamar de Vivendas da Barra Pesada, né? E que o filho 04 de Bolsonaro teria sido namorado da filha dele. Bolsonaro, não, ele pegou todas as meninas, então é mais uma. Mas, de qualquer maneira, o Rony Lessa foi preso e Rony Lessa é apontado, então, como o cara que deu os tiros. Rony Lessa era do BOPE do Rio de Janeiro, era um policial militar de operações especiais. Quem dirigia o carro? Outro ex-PM, Elcio Queiroz, que também foi preso. Aí são esses caras, tudo cidadão de bem, tudo Deus, pátria e família. Olha aí. Deus, pátria e família. E tome bala. Elcio Queiroz dirigiu o carro. Aí tem o Maxwell, também sargento da PM, que é Maxwell Simões Correia, conhecido como Suel. Esse teria escondido as armas. E tem 2 que já não depõem mais, porque estão calados, como peixes no fundo do rio, mortos, como aqueles peixes da máfia, né? Que são o Edmilson Macalé, né, que teria intermediado a contratação do Rony Lessa para matar, quer dizer, esse aqui seguramente sabia quem mandou matar, mas ele foi apagado, ele morreu. E o Adriano da Nóbrega, também ex-policial, também do BOPE, o Adriano da Nóbrega, Também. que acabou
que acabou sendo apagado lá na Bahia. Mais um executado, né? Diz que foi em confronto com forças policiais, né? E aí ele morreu. A verdade é que ele morreu, mas em julho de 2021, essa que a gente viu ali há pouco, né? A Júlia Lotufo, ex-mulher de Adriano da Nóbrega, propôs um acordo de delação premiada no Ministério Público do Rio. Está aqui na revista Veja da época. Ela relatou a participação de milicianos na morte da vereadora Marielle Franco. Ela disse que o Adriano foi convidado para executar Marielle, mas que ele não aceitou. Bom, antes que ele contasse essa história, então, ele foi morto na Bahia. Há vários indícios, então. Primeiro, que toda essa quadrilha, todo esse bando de criminosos, né, é egresso da Polícia Militar. Né? E eles têm proximidade com várias autoridades que moraram ou moram no Rio de Janeiro. Agora me vem o secretário de Segurança, Vitor dos Santos, esse que foi escolhido superintendente da Polícia Federal no Distrito Federal, indicado por Flávio Bolsonaro, vem dizer, pode ser que a gente não saiba, pode ser que a gente não descubra. Muda o verbo de ligar, né? Não pode ser descoberto, seria outra coisa. Por quê? O ministro Fábio Dino, pouco antes de ser apontado como possível futuro integrante do Supremo Tribunal Federal, ainda nas suas funções, que ele ocupa ainda no Ministério, ele disse que o desafio deste governo era apontar quem mandou matar Marielle. Em março vai fazer 6 anos. O Brasil continua querendo saber quem são os bandidos poderosos que não podem ser descobertos. Quem são aqueles que controlam a investigação, que não deixam a investigação chegar onde ela tem que chegar. Com a palavra, Vitor dos Santos, secretário de Segurança do Rio de Janeiro. Essa desculpa, doutor Vitor, infelizmente não atende à expectativa da sociedade que demanda segurança no Rio de Janeiro. Nós queremos ainda saber, e o senhor está na função de quem tem que descobrir isso. Quem mandou matar a Marielle? O senhor e o seu governador Cláudio Castro. Governador Cláudio Castro, desistiram, jogaram a toalha? Ou vocês não podem indicar? Ou vocês não podem apontar? O Brasil precisa saber. O mundo quer saber, porque Marielle se tornou um símbolo de luta da mulher negra, periférica, guerreira, um símbolo na luta por valores que andam em falta no poder deste país, nos poderes, né? Vamos ver. Sem dúvida, Chico. Importantíssimo, né? A gente continuar falando sobre isso 6 anos depois. 6 anos. Sim. Vamos falar também sobre uma outra situação muito grave. Maceió continua em estado de emergência por conta desse risco iminente de colapso de uma mina da Braskem, a mina 18. Só que agora a Defesa Civil de Alagoas e a de Maceió passaram a discordar sobre quando isso pode e se isso pode acontecer. Olha só essas diferentes versões de acordo com reportagem da Folha de São Paulo. A gente tem aqui risco de colapso de mina da Braskem em Maceió. Existe a estabilidade que não oferece mais risco de colapso, mas o local vai continuar descendo lentamente. Isso o coordenador da Defesa Civil de Alagoas, Moisés Melo, declarou. Também temos nota da Defesa Civil de Maceió dizendo o seguinte: o órgão permanece em alerta máximo devido ao risco iminente de colapso. Vamos chamar o Leandro Demore aqui com a gente nessa segunda-feira, começando a segunda-feira, apesar de ser um risco ainda muito grande em relação à Braskem. Muito bom falar contigo, Demore. Seja bem-vindo aqui. Fala, meus queridos. Muito bom estar com vocês. Boa noite, Chico. Querido Demore. Bom, a gente está com essa história, né, Demore? Já está se falando em estabilidade também, né? Depois da gente ouvir que poderia ter acontecido, né? Não aconteceu ainda, mas pode acontecer ou que iria acontecer a qualquer momento. Qual que é a situação de momento agora, Demore?
O que a gente sabe até agora, né, da medição que foi feita até ontem, né, Gabi, a região que estava na iminência do colapso, vamos lembrar só o seguinte, na sexta-feira de manhã, a própria Braskem, ela divulgou um comunicado dizendo que na sexta-feira de manhã, por volta das 6 da manhã, poderia haver o colapso total da área, né, um colapso rápido, digamos assim. Isso acabou não acontecendo e acabou que o bairro está baixando centímetro por centímetro. Nós temos até ontem, que foi a última medição que saiu, né, um afundamento de 1,70 m dessa região, né? Então vocês imaginem, né, a altura de uma pessoa, né, 1,70 m. Então dá para dizer que de fato a região está inviabilizada já. A gente não sabe, inclusive no futuro, o quanto tempo isso vai demorar, se isso vai de fato ficar consolidado para que eventualmente possa haver um novo aterramento da área, devolução da casa das pessoas. Vai ter que se demolir tudo que está ali, né? Obviamente, né? Não existe mais nada ali que seja aproveitável do ponto de vista estrutural, né? Então a gente tem realmente um problema grande. Para lembrar as pessoas, eu até comentei hoje de manhã no Desperta ICL, a gente está falando de 20% possivelmente da capital. E vocês imaginem se 20% da cidade de São Paulo hoje estivesse no risco de colapsar, ou 20% no Rio de Janeiro, a gente já está falando sobre isso, né, o tempo todo, na imprensa, o tempo todo. Agora, é claro que, como é uma capital mais periférica do ponto de vista da cobertura da imprensa, isso tem muito menos importância, né? Agora, a gente está esperando para ver se esse afundamento estabilizou, se parou, se está afundando agora menos, né? Até a semana passada a gente falava em milímetros por hora, aí a partir de quarta, quinta-feira da semana passada eram centímetros por hora, chegou a baixar o solo, chegou a afundar 15 centímetros por hora em determinados momentos, né? E chegamos uma cota aí de 1,70 m. Agora esperar para ver o que vai acontecer. Claramente, nós temos aí uma questão que precisa ser investigada. Por quê? Eu estava comentando hoje pela manhã, aliás, as pessoas que quiserem podem mandar documentação para a gente, para o ICL, né? Nós temos um site agora para fazer jornalismo. Quem trabalhou na Braskem, fazer um apelo aqui. Se você trabalhou na Braskem nos últimos 15, 20 anos, se você trabalha na Braskem, pode passar em segurança documentos para a gente, que a gente vai publicar isso garantindo anonimato. Porque, obviamente, não se pode imaginar, né, Chico e Gabi, pessoas que nos assistem, que a empresa não sabia dos riscos. São 35 minas na região. Essas minas são minas subterrâneas, elas foram interligadas, então a gente fala aí de um solo que basicamente é um solo poroso hoje, né, como se fosse uma imensa ratoeira, né, essas minas se conectando, e não podemos imaginar que a Braskem não sabia disso. Por quê? A gente vai dar o benefício da dúvida para a empresa? Claro que vai. Mas vamos lá, vamos colocar as coisas como elas realmente são no mundo real. A partir do momento que a empresa identifica esse problema e sabe que pode acontecer o afundamento do bairro, o colapso do bairro, nós vimos a lagoa que está próxima ali do Mutange, do bairro, né? A lagoa já está com a água, já está em outros lugares, está invadindo outros lugares que não invadia antes, a empresa começa a se preparar para indenizações, primeira coisa, para fazer marketing, segunda coisa, e para fazer um grande esquema de relações públicas com a imprensa. Então nós podemos imaginar que nos últimos anos a Braskem começou a botar dinheiro na imprensa, no jornal, no site, na televisão, no campeonato de futebol, no Big Brother, sei lá, onde, né? A gente sabe também que agora na COP, na conferência que está tendo lá em Dubai, né, a Conferência do Clima, a Braskem está com um stand lá, mostrando as suas benesses em relação ao meio ambiente, né? Então a empresa já vem fazendo um marketing preventivo, digamos assim, e claro, né, Gabi, se prepara para também no futuro pagar indenizações. Então eu não posso imaginar que não tenha documentos internos da Braskem, laudos, troca de e-mail, troca de informações por WhatsApp, por comunicadores internos, reuniões dos executivos em que eles não debateram isso nos últimos anos, né? Demore, olha que interessante, né? A Vale fez aquele estrago em Brumadinho, né? E a Samarco, que também pertence à Vale, né? E HP, a JHP, né? Fez o estrago lá de Mariana. Né? As notícias são que as indenizações ainda não saíram de maneira satisfatória. Os anúncios, as propagandas em toda a mídia da Vale cresceram absurdamente. A Vale patrocina vários eventos culturais, musicais. Acho muito bom que ela aplique o dinheiro da Lei Rouanet para apoiar iniciativas de interesse público. Mas a Vale deve respostas à população. Continua fazendo mineração criminosa em Minas Gerais, ameaçando montanhas, nascentes d'água, há vários indícios disso lá em Minas. Não é? Agora, a Braskem vem fazendo também há muito tempo esse buraco aí, vem fazendo esse estrago todo, né?
E a gente não ouve falar de Braskem. Ninguém nem sabia direito o que era Braskem. Agora a Braskem aparece patrocinando uma série de coisas, como você falou aí. Bom, se a Braskem fosse a Casas Bahia, ou a Braskem fosse, né, uma loja americana, sei lá o quê, um negócio do varejo, eu entendo, ela vai patrocinar futebol porque os telespectadores que veem a seu anúncio vão lá fazer compra, vão comprar, né, bebida, comida, etc. Não é o caso da Braskem. O cara vai comprar o que na Braskem? Nada. Isso é para lavar nome, isso é para limpar o nome. E olha, eu suspeito de que as indenizações, por maiores que elas venham a acontecer, se é que vierem a acontecer, né, elas não vão levar prejuízo para a empresa. Isso deve estar tudo quantificado já. É a minha. E eu queria deixar uma pergunta para você. Quando você fala assim, estou esperando que o risco é de colapso de tudo. O que seria o colapso? Afundar toda a cidade ou todo o bairro? Exatamente, né, Chico? O colapso que se imaginava era um colapso imediato, né? Que fosse abrir um buraco de fato e engolir tudo. Mas, na verdade, isso está acontecendo, só que é lentamente. Eu acabei de falar, 1,70 m. Vocês imaginem um bairro que vocês moram, afundar 1,70 m. E como você falou, né, Chico? Duas coisas importantes que você falou, que são muito, muito importantes para as pessoas ficarem ligadas. A Braskem, ela não tem uma atividade fim para o consumidor final. A Braskem, ela faz um B2B, né, como se chama, né, indústria para indústria, né? Quer dizer, o que eu vou comprar da Braskem? Eu lá vou numa loja, no supermercado, comprar algum produto da Braskem? Não. Então, obviamente, a Braskem patrocina um monte de coisa, já prevendo que tem um problema de imagem. É para isso que serve o patrocínio. E também coloca dinheiro na imprensa para evitar investigações mais profundas, né, Chico? A gente sabe como a coisa funciona. Então, você faz um comitê de crise lá, 2, 3, 4, 5 anos atrás na Braskem e fala, olha só, nós temos um laudo aqui, e isso aqui vai dar problema. Tem como reverter? Não, não tem como reverter. Já foi. Vai afundar o bairro, vai afundar 20% da cidade. Então a gente começa, né, literalmente a colonizar na imprensa com dinheiro, bota um patrocínio aqui, financia uma série não sei do que, financia um filme não sei aonde, e aí você vai criando uma boa imagem da Braskem em relação ao público. E aí, claro, a hora que estourar, a gente vai ter as indenizações. Aí eu pergunto, né, Chico, como você bem colocou. Primeira coisa, essas indenizações vão ser pagas como? A gente sabe que essas grandes corporações, elas têm os maiores escritórios de advocacia do Brasil. A gente está falando de escritórios que têm 200, 300, 400, 500 advogados. Não é o seu advogadozinho lá da esquina da sua cidade que defende você, não. A gente está falando de um batalhão de advogados que fazem uma imensa estratégia para a defesa e fazem com que isso seja empurrado, né, Chico, até o limite. A gente sabe como aconteceu na Samarco. Pessoas vão morrer. E com advogados, né, Demório? Desculpe o termo, advogados que têm escritórios que têm ligação, né, de tráfego fácil em tribunais superiores, né, onde as coisas começam a ficar difíceis para andar, porque são pessoas muito poderosas. Olha aqui, o Roberto Bischoff, o presidente da Braskem, disse à Folha de São Paulo. Está aqui, ó. Infelizmente, esse tema entra em alguma situação política que a gente acaba tendo informações distorcidas, redes sociais. O próprio Bischoff reconhecendo isso, né? Fala dele. Então, seria importante, então, né, Chico? Vamos fazer aqui um convite para o Roberto Bischoff, que ele abra as comunicações do Conselho, da Braskem nos últimos 10 anos, os e-mails que foram trocados entre diretores. Transparência. Que tem, né? Transparência, vamos lá. O senhor está preocupado com o ruído de rede social? A gente está falando bobagem aqui, então eu faço um desafio aqui ao presidente da Braskem. Abra a comunicação toda do seu conselho de administração, do seu CEO com seus conselheiros, com seus técnicos, abra os laudos. A gente quer saber todos os laudos. Vamos fazer um Vaza Braskem? Vamos fazer isso então? Eu vou falar de novo. Você trabalha na Braskem? Você trabalhou na Braskem? Passa a documentação para a gente. Eu tenho certeza absoluta que isso foi tratado dentro da Braskem, em sigilo, e que tem muita coisa que a gente não sabe. E aí, Chico, o problema das indenizações é o seguinte. Primeiro que com o batalhão de advogados, essas empresas vão empurrar isso até o limite, porque é o que elas fazem. Elas vão levar isso para daqui a 3, 4, 5, 6, 10, 15 anos. É o que a gente vai ver. As indenizações em geral são insuficientes. E aí eu pergunto, Chico e Gabi, qual é a indenização suficiente para alguém demolir a sua casa? Existe indenização suficiente para isso? Tirar você do bairro onde você nasceu, a casa que o seu pai construiu, né? Que a sua mãe construiu, que o seu avô financiou lá no BNH, sei lá o quê, que você mora lá, 70 anos a sua família mora num lugar, num bairro onde você está acostumado. Você teve que abandonar em 10 minutos.
Você tem que sair correndo, deixar suas coisas lá, a escola do lado onde o seu filho estudou, a escola onde você estudou, que você tem um carinho por ela, que você ajuda a manter a escola, que você é parte do conselho escolar, o hospital ali próximo, que você ajudou a brigar com a prefeitura para melhorar o hospital, e aí tudo isso vira pó do dia para a noite, o seu comércio, as coisas que você perdeu, a gente viu fotografias de supermercados, lojas de ferragem, loja de celular, tudo foi para o espaço. Quer dizer, qual a indenização possível para isso? Não há valor material que vá levar às pessoas o que elas tinham na casa delas. Então a gente está esperando ainda uma reação dos órgãos públicos investigativos, mas também a investigação dentro das autorizações da Secretaria de Meio Ambiente de Maceió. Quem foi que autorizou isso? Né? Quais foram as reuniões que tiveram? Né? Onde estão os documentos das reuniões da Braskem com os órgãos de autorização ambiental? A gente não está vendo nada disso até agora, Chico. Nada. E agora aparece... Então, se o presidente está preocupado, ele poderia liberar esses documentos para a gente, né, Chico? Agora aparecem autoridades de Alagoas, né? Todos preocupados com a situação de Alagoas, o prefeito, né? O JHC, que é o prefeito, FHC, esse é JHC. Né? O próprio presidente da Câmara, o Lira, né? O Renan, né? Que foi também governador lá e tudo, agora gozado, né? Esse troço está rolando há muitos anos, agora todo mundo está muito preocupado com essa história, mas ninguém apresenta soluções. Né? É justo dizer que o senador Renan tem lutado em defesa dessa população, até por antagonismo político com outros políticos da região. Né? Mas agora todos se manifestam em defesa da... Mas quem que vai indenizar o dano material e o dano moral, o prejuízo psicológico, dano social, não é? Você assista, por exemplo, todos os jornais de televisão, de todos, né? E leia os jornais. Estão falando da Braskem, mas ninguém fala assim, a culpa é da Braskem, a Braskem é a culpada, a Braskem é a responsável. Não. Assim, o problema da tragédia urbana que está acontecendo lá em Maceió, né? Nas minas da Braskem, mas ninguém fala assim, a Braskem está provocando isso, né? É a coisa que está acontecendo por causa da Braskem. Ninguém diz, é a Braskem a responsável. Ninguém bota a cara dos responsáveis, a cara do presidente, o Roberto, que apareceu aí, e de outros. Né? Esse pessoal fica mais ou menos protegido em toda a mídia brasileira. Eu quero lembrar que esse problema não é de hoje, e há poucos meses, foi em julho, né, que a Luísa Vilela esteve lá, escancarou essa história toda, falou, isso aqui vai dar zerda, para não falar a palavra. Vai dar. Mostrou depoimento de pessoas aflitas, lugares que já tinha cedido. Ninguém da imprensa deu. Ficou todo mundo calado, só a gente aqui, só o ICL. Agora não dá para esconder mais o troço, né? O troço agora ficou grande demais. É a maior tragédia urbana do mundo. Não tem nenhuma cidade com uma tragédia, um crime deste tamanho. Infelizmente, se a gente não apertar toda a sociedade, o resultado disso chama-se impunidade. Quem vai pagar são as vítimas. Vamos falar quem manda na Braskem, né? A gente entrou nessa pauta. Quem são os donos? A Novo Honor, que é da Odebrecht, na verdade, é dona de 38,3%. Petrobras, 36,1% e o resto está no mercado. É uma empresa meio pública, meio privada. É isso, né, Demônio? Economia mista, né? É, uma empresa de economia mista, mas ela, só deixar uma coisa bem clara hoje de manhã, eu até falei no Desperta, a imprensa está chamando, a Folha de São Paulo pelo menos, de tragédia ambiental. Gente, isso não é uma tragédia ambiental, crime, né? Isso é um crime industrial. Exato. É um crime industrial. Não tem nada a ver com tragédia ambiental, né? Tragédia ambiental é enchente. Tragédia ambiental é terremoto, é enchente, é Exatamente. vulcão. Exatamente. Isso é um crime industrial. Isso é um crime que foi cometido por uma indústria que foi lá minerar um produto para botar lucro dentro de casa, né? Em relação à composição societária da Braskem. A Braskem, ela é um exemplo muito bem acabado, Gabi, da onda de privatizações dos anos 90. A Braskem, ela foi se formando com várias compras de empresas públicas, que eram subsidiárias da Petrobras e outras estatais que estavam ou ligadas à Petrobras ou estatais locais, né? A Braskem, ela não foi fundada como Braskem.
A Braskem, ela comprou ali o pedaço que fazia mineração, depois ela comprou lá uma empresa que transformava esse salgema em PVC, ela foi se juntando, né, aos poucos, ao longo dos anos, só que principalmente a partir dos anos 90, com a grande onda de privatizações da era do Fernando Henrique Cardoso, a Braskem se forma muito naquele momento ali, né? Então hoje ela é uma empresa privada. O segundo maior sócio da Braskem é a Petrobras, e a Braskem está num rolo gigantesco, muito por conta também da Lava Jato, né? Acabou que a Braskem ela entrou na grande recuperação judicial da Odebrecht. A Odebrecht pediu recuperação judicial por conta da investigação da Lava Jato, que nós já falamos várias vezes aqui. Ela não teve, né, o cuidado, ou pelo contrário, eventualmente fez de propósito, né? Como outros lugares do mundo, eu acompanho muito esquemas de corrupção empresariais em vários lugares do mundo, na França, na Alemanha, tem uns site nos Estados Unidos até que faz só isso, uma newsletter que manda só esses esquemas de corrupção dentro do poder privado, né? Em nenhum lugar do mundo é feito como foi feito no Brasil. No Brasil, a gente fez esse esquema grande de combate à corrupção da Lava Jato. Isso aí levou à derrocada das empresas. Até hoje a gente tem empresas penduradas, né, nisso, porque não se pensou em manter os empregos, em manter, né, eventualmente passar o controle acionário, ter um administrador delegado, alguma coisa assim. Não, se destruiu as empresas, a Odebrecht acabou entrando em recuperação judicial e a Braskem, ela é um dos ativos da Odebrecht, a Nova Honor é a nova Odebrecht, né? Ela entrou em um esquema que os grandes devedores hoje, para vocês terem uma ideia, as ações que hoje são da Odebrecht, que como a Odebrecht controla, né? A Petrobras é sócia da Odebrecht, é um sócio grande, mas não apita nada, não manda na empresa. A Odebrecht, a Braskem, de fato, uma empresa controlada pelo capital privado, né? Só que essas ações hoje, Gabi, elas não estão em poder da Odebrecht. Elas foram colocadas em poder temporário dos bancos, que são os bancos que estão cobrando da Odebrecht. A Odebrecht pediu recuperação judicial, começou a bloquear várias contas, né? Na recuperação judicial você congela o pagamento de contas, então vários bancos brasileiros, BNDES, Banco do Brasil, Itaú, Santander, se não me engano, são os principais. Hoje eles não são os donos das ações da Braskem, mas as ações estão na mão deles temporariamente. A Braskem não pode, a Odebrecht não pode se desfazer disso sem um acordo com os bancos. E os bancos querem sim que a Braskem se desfaça dessas ações e venda para alguém. Apareceu um comprador nos anos atrás, um comprador holandês, uma empresa holandesa, privada também. Essa empresa depois decidiu se retirar do negócio e agora parece que há um fundo, né, dos Emirados Árabes, para variar, os Emirados Árabes comprando empresas do ramo de petróleo no Brasil, né, não parece por acaso também, que se coloca aí como grande comprador. Pode ser que esse negócio seja fechado nos próximos tempos. Então o capital que hoje é da Odebrecht passaria para esses árabes e o dinheiro da venda não cairia no caixa da Odebrecht, mas iria direto para os bancos que são os grandes devedores. Então é um grande rolo também que envolve aí, né, a maneira atabalhoada, no mínimo, ou proposital, como desconfiamos, que a Lava Jato operou em cima dessas empresas do setor de petróleo, gás e construção civil no Brasil. Demore, só aqui para acrescentar, né? Hoje eu entrevistei uma arquiteta urbanista, ela tem um livro, ela é coautora, na verdade, de um livro bastante importante, o Rasgando a Cortina de Silêncios, lado B da exploração do sal-gema de Maceió, Isadora Padilha, e ela trouxe informações muito relevantes que tanto ela quanto o outro autor do livro, Cláudio Vieira, investigaram, são especialistas, né, nessas questões envolvendo a Braskem. Inclusive, ela está em Maceió, ela mora em Maceió, então está acompanhando essa situação de perto, e ela falou sobre como especialistas já estavam monitorando isso há bastante tempo e que havia uma chance de 70% de ruptura abrupta. E aí a gente estava falando na semana passada sobre uma chance, né, de efeito dominó, e não se fala mais em efeito dominó, mas na verdade que essas outras minas também teriam essa chance de 70% de ruptura. Então é extremamente grave. E também outra coisa que ela ressalta é que 70% das minas, e aqui a gente estava falando da Vale, a gente estava falando da Samarco também, são projetadas, né, foram projetadas atendendo a critérios mínimos de segurança. Então, quer dizer, visando a ganância, né, o dinheiro, e não pensando nos custos para o meio ambiente, para a vida das pessoas, né, o custo social de tudo isso. Então, mineração em área urbana, ela foi muito taxativa, não deve acontecer. Alice, mesmo que da forma
correta, vamos dizer assim. Mas a gente fez ali o monitoramento de qual seria o custo mínimo. Não tem que acontecer. Se tem um custo, não deveria acontecer. Eu achei muito importante as falas da Isabela, ela foi entrevistada para o Em Detalhes, vai ao ar amanhã às 10h30. É muito importante para a gente entender alguém que realmente conhece, que mora ali e que está acompanhando de perto essa situação. Pois mineração em área urbana, como é que é? Não deve acontecer. Fala isso com Belo Horizonte, pelo amor de Deus. Belo Horizonte tem a Serra do Curral. Exato. Né? Com uma dúzia de mineradoras cavando tudo ali, detonando. Olha, eu morava perto da serra e toda manhã tremia a casa, tremia, era dinamite que eles estavam, né? E hoje com apoio de governo e tudo mais. Só para... Isso. Chico, uma vez eu fiz uma entrevista com o Ailton Krenak, bem no comecinho da pandemia, e aí estava entrevistando ele, no meio da entrevista ele estava em casa, né? E eu estava na minha casa, no começo da pandemia, começo das lives, né? E aí, no meio da entrevista, ao vivo, tem um apito de um trem atrás, e ele falou, tá ouvindo isso aqui, ó? Isso aqui é o trem da Vale, que está comendo a montanha aqui perto da minha casa. O Ailton Krenak, no meio da entrevista, meu camarada, falando, olha aqui o trem da Vale, estão comendo todas as montanhas de Minas Gerais. Pois Há vários poemas do Drummond, inclusive, do caso Drummond de Andrade, falando dessa tragédia, desse trem que come tudo, o maior trem do mundo. A tragédia. A tragédia criminosa, como você diz. Exatamente. Não é tragédia ambiental, tem nome. Mas vamos voltar nosso olhar aqui para a nossa América Latina, falar de Venezuela. Mais de 95% dos eleitores que participaram de um referendo nesse domingo agora na Venezuela sobre Essequibo, o território que o país reivindica da vizinha Guiana, apoiaram essa proposta de criar uma província nessa região que é rica em petróleo. E o presidente Nicolás Maduro comemorou essa história. A gente tem o vídeo a respeito disso. Vamos assistir para a gente discutir aqui. Que viva a vitória del pueblo venezolano! Que viva el referéndum consultivo! Referéndum histórico que ha puesto de pie a Venezuela. Tenemos que darle un aplauso al pueblo de a pie, al hombre, a la mujer, al joven, al niño, a la niña, porque fue convocado por una causa nacional. Hemos dado los primeros pasos de una nueva etapa histórica para luchar por lo nuestro, para lograr recuperar lo que nos dejaron los libertadores. Vamos dar uma olhada nessa área que a gente está falando, Essequibo, na parte superior ali da Guiana, e a gente consegue visualizar melhor do que a gente está falando. Olha aí, para quem está nos acompanhando. 70% do território da Guiana. E tem uma outra imagem também importante, que a gente mostra em detalhes o que está em disputa. Olha lá, os números de Essequibo. Acho que seria legal, né, Chico, dar uma detalhada, talvez, em pé. Pois é, olha aqui, essa parte. E o Brasil tem fronteira com a Guiana, aqui, e com a Venezuela. Isso. Por isso, inclusive, o governo brasileiro já está destinando tropas para essa área, para evitar que, em caso de um conflito maior, que nos afete soldados da também, Venezuela entram na Guiana, passando pelo Brasil, ou esse tipo de coisa. O que está em disputa é esse território. Olha o tamanho da Guiana e olha o tamanho da área reivindicada pela Venezuela. Essa briga aqui já ocorre há mais de 100 anos, mas estava adormecida, era um vulcão adormecido. Por que isso levanta agora? Porque descobriram que aqui tem a maior quantidade de petróleo per capita, por cabeça. É uma quantidade imensa de petróleo nessa região, né? São 160 mil quilômetros quadrados, é maior do que a Inglaterra, essa área. Tem uma população de 120 mil pessoas e o petróleo é explorado pela ExxonMobil, que é a Esso. Lembra da Esso? Né? Aquela do Tigre, do meu tempo antigo. Né? Agora, você fala assim, a quem atende esta briga agora? Eu acho que atende muito a campanha do Maduro, viu, Demore? A campanha do Maduro. E talvez por isso o presidente Lula tenha dito que nós não precisamos agora, nesse momento, é mais confusão. Né? E falou com ele, e falou assim, e é bom esse pessoal baixar o facho.
né? Na linguagem bem direta, se não me enche o saco, não vai arrumar tumulto aqui na América do Sul. Mas é o que está aparecendo. Eu estava vendo as perguntas que foram feitas nesse plebiscito para justificar a reivindicação do território. Se você tiver aí, Demore, conta para a gente, senão eu vou pegar as perguntas ali. São perguntas absolutamente capciosas. Não tem como você ler aquilo e não responder, estou de acordo. Né? 20 milhões de pessoas podiam votar, votaram 10 milhões, com 90% de apoio à reivindicação do território. Esse é um primeiro passo. O segundo é o seu Maduro tentar inventar uma guerra com a Guiana, né? E aí, se montar a guerra com a Guiana, os Estados Unidos, que são doidos para mexer com guerra, vão baixar ali para defender a Exxon, e aí você tem um tumulto criado, generalizado. Não acredito que ele vá chegar às vias de fato, como não acredito que os Estados Unidos vão entrar nisso de cara. Já tem, como diz o Lula, já tem confusão demais no mundo. Agora, que não me agrada essas coisas do Maduro, mas nem um pouco, viu? Diga, Demore. A Venezuela tem uma situação complicada política, né? A gente tem que levar em conta sempre que foi um país que foi muito massacrado pelos Estados Unidos nos últimos anos, né? Com os boicotes. A Venezuela é um país que vive basicamente de exportação de petróleo. É a maior. Só a Venezuela, sem essa região de Essequibo. A gente está falando dessa região de Essequibo ali, são 300 quilômetros de costa e esse petróleo é muito explorado offshore, né? Aliás, é o mesmo petróleo que vem daquela banda oriental que se diz que quer explorar no Brasil também, né? Lá em cima na Foz do Amazonas, né? Vem tudo desse mesmo veio, né? Mas na prática, vamos parar para pensar um pouquinho aqui, tá? O que acontece com a Venezuela nos últimos anos? A indústria petrolífera da Venezuela, ela foi dilapidada e destruída muito, muito, muito por conta dos boicotes dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não só parou de comprar petróleo venezuelano, como congelou dinheiro da Venezuela. A Inglaterra congelou dinheiro da Venezuela também. Reservas em ouro que a Venezuela tinha na Inglaterra foram congeladas, né? O que a gente poderia chamar, né, o Chico, de roubo, né? As grandes potências foram a roubar dinheiro da Venezuela, na prática. Tentaram inventar o Guaidó, não conseguiram fazer a ideia colar, aquela coisa toda, e aí a Venezuela tem um problema hoje, assim. Vamos supor, Chico, eu também concordo com você, eu acho que é só campanha eleitoral, o Maduro está precisando criar um fato, isso é um fato importante. Só um detalhe. Primeiro, 10 milhões. Só um detalhe, né? A oposição ao Maduro, a turma do Guaidó, também apoia essa questão, porque isso é uma questão que une os venezuelanos. Claro, né? É lógico. Mas aí você tem um problema, Chico, que é o seguinte, a Venezuela vai dizer o seguinte, não, tudo bem, essa área aqui é nossa, né, porque há várias convenções e é uma briga centenária mesmo, né, houve várias arbitragens, essas arbitragens nunca muito a contento e aí nos anos 80 se chegou a uma conclusão de que essa é uma disputa em aberto, né, não se deu ainda a vitória para nenhum dos lados, né. Agora, vamos supor o seguinte, Chico, a Venezuela, se ela toma conta dessa área de Essequibo, ela não tem condição de procurar petróleo ali, Chico. A indústria venezuelana ela não consegue. A Venezuela hoje tem a maior reserva conhecida de petróleo do mundo, mas ela está muito longe de ser o maior produtor de petróleo do mundo. Por quê? Porque a indústria venezuelana ela foi dilapidada nos últimos anos. Muito por conta também, claro, como eu falei, né, do boicote dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não só fazem um boicote, para as pessoas que estão acompanhando, não é só uma questão assim, de fazer um boicote de não se comprar mais, né, o petróleo venezuelano. Mas há um boicote do seguinte, se você é um país que compra petróleo da Venezuela, você acaba sendo bloqueado em vários negócios com os Estados Unidos. É como é feito em Cuba, é como os Estados Unidos fazem negócio. Os Estados Unidos não é que eles fizeram um bloqueio com Cuba dizendo o seguinte, não, nós, Estados Unidos, não negociamos mais com Cuba. Qualquer navio que aporte hoje em Cuba para fazer comércio com Cuba, ele não pode aportar no porto dos Estados Unidos por vários meses. Então ninguém mais baixa em Cuba, porque sabe que não vai conseguir um negócio com os Estados Unidos, que estão entre os maiores compradores do mundo. Agora, o que eu vejo é um movimento eleitoral do Maduro. O Hugo Chávez já tinha feito a rememoração dessa disputa, né, como movimento eleitoral também. O Maduro vai precisar desse movimento eleitoral. Claramente, esse plebiscito, 95%, parece, né, Chico, que houve um boicote das pessoas que não foram votar, que é o que tem acontecido na Venezuela nos últimos anos também, e a gente espera que pelo menos isso fique só na retórica eleitoral. Não se imagine que vai haver algum tipo de invasão armada no território da Guiana, né? Espera-se, porque se houver,
vai espalhar para a América Latina toda e abre-se uma porta também para os Estados Unidos, tudo que a gente não precisa, né, Chico? Aportar um porta-aviões no Mar do Caribe, lá em cima, um porta-aviões norte-americano com 20 caças de guerra em cima, e a gente tem uma tensão militar na América Latina, que justamente é tudo que a gente não precisa nesse momento, né? Exatamente, a gente acompanha com preocupação. Não sei, olha as perguntas do plebiscito. Acho. Você concorda em rejeitar por todos os meios, nos termos da lei, a linha fraudulentamente imposta pela sentença arbitral de Paris em 1899, que visa privar-nos da nossa Guiana Essequiba? Você concorda em rejeitar por todos os meios a linha fraudulenta de 1899? Você é venezuelano, mas é claro que eu concordo. Se foi fraude, a pergunta para a resposta plebiscitária, sim ou não, ela já traz uma acusação, né? Você apoia o Acordo de Genebra, de 1966, como único instrumento jurídico válido para alcançar uma solução prática e satisfatória em relação à controvérsia sobre o território da Guiana Essequiba? Você concorda com a posição histórica da Venezuela de não reconhecer a jurisdição de Corte Internacional de Justiça para resolver a controvérsia? Você concorda em recusar qualquer sentença que não nos seja favorável, né? Você concorda com a criação do Estado Guiana Essequiba e desenvolvimento de um plano acelerado de atendimento à população atual e futura desse território, que inclua, entre outros, a concessão de cidadania e carteira de identidade venezuelana, de acordo com o Acordo de Genebra e o direito internacional, incorporando, consequentemente, esse Estado ao mapa da Venezuela? São perguntas capciosas, são perguntas de uma campanha, e é preciso que, mesmo a gente sabendo, né, que a Venezuela é vítima de altos interesses por causa do petróleo, né, e de safadezas que vêm do irmão do norte, né, os Estados Unidos da América, em cima da Venezuela há muito tempo, que a gente veja isso e fala, isso é apelação. Isso é populismo barato em véspera de eleição de um governo que, em termos de sociedade, acabou fracassando, porque só tem petróleo, mas não desenvolveu outras indústrias, não desenvolveu um mercado interno, como o Brasil veio fazendo, né? Hoje o venezuelano passa por muitas privações. E mesmo na Venezuela, Chico, para as pessoas só terem isso em mente, né, teve um grande atrito com os Estados Unidos nos últimos anos, teve esses bloqueios que foram fundamentais para afundar a economia da Venezuela. A gente não pode esquecer nunca disso, né? Uma economia ela nunca acaba em si, né? Mas mesmo lá, agora, as empresas americanas voltaram a extrair petróleo na Venezuela. Então, assim, não é que nós estamos aí num mundo preto e branco, né? É um mundo cinza. Não. As empresas americanas também estão operando na Venezuela nesse momento. O John Kerry, no ano passado, visitou a Venezuela, né? Por orientação do Biden, né? Assustado com a guerra Ucrânia-Rússia, né? De faltar... Voltou a comprar petróleo. Gás, não, vamos comprar petróleo. Voltou por interesse comercial, acabaram com o bloqueio da Venezuela, né? Agora, a pior coisa que pode acontecer com o povo venezuelano é se meter numa guerra agora, né? A pior coisa. Isso aí virá uma faixa de Gaza do planeta, mais uma. Nem fala. Nem fala em voz alta isso, Chico. Pois é. Para não atrair. Demore, obrigada por hoje. Essa semana a gente se vê de novo. Um beijo, querido. Boa semana para você. Valeu, gente. Até amanhã. Até. Beijos. Beijo. A gente continua por aqui, agora voltando para o Brasil, para a gente falar da nossa política e de treta também. O ex-candidato à presidência da República pelo PDT, lembra dele? Ciro Gomes, deu um tapa no rosto de um homem que o chamou de bandido. Isso aconteceu na noite de ontem, domingo, durante um show de samba em Fortaleza, lá no Ceará. Olha aí a cena, a gente está assistindo. Vamos chamar o Guga Noblar para a nossa mesa. Tem o áudio? A gente tem o áudio. Garrafa plástica e também que rouba a população sem ser preso. Fazer no dia a dia, no nosso momento de lazer, também pode ser um momento de consciência. É que a gente tem um caos, né, nesse vídeo. Mas o cara chega para ele com o celular. Chama de bandido, assim, né? Como é que chama o cara que rouba a população sem ser preso? O Ciro diz assim, não sei o quê. Quem é o cara? Eu falei, é você, bandido. Aí toma um tabefe. Ele foi pedir, né?
Que história é essa, hein, Guga Noblar, que tá aqui com a gente? Tava demorando, né, para ter uma treta dessa. Eu achei até que demorou, viu, com o Ciro. Pois é. Boa noite, Gabi. Boa noite, Chico. Essa audiência maravilhosa. Ciro Gomes, quando a gente ouve falar dele muitas vezes, é nesta situação. Ele acaba caindo em provocações. O Ciro Gomes, ele virou uma espécie de escada para haters, para militantes acabarem lacrando e aparecendo e usando a imagem dele para ganhar mídia. E o Ciro, ele pelo jeito não consegue largar esse tipinho esquentadinho dele. É muito fácil fazer com que o Ciro siga aquele roteiro que você imagina na hora da provocação. E ele seguiu e ele deu espaço para mais uma pessoa se promover às custas da imagem dele. É muito ruim para o Ciro Gomes isso. Ele é craque em cair em provocações. O tempo inteiro ele passa por esse tipo de situação. Graças ao Ciro Gomes, por exemplo, o Arthur Duval, Mamãe Falei, ganhou um espaço muito grande na mídia, porque dizia que tinha levado um tapa e levou. Muito fraco. Perto desse tapa, foi um tapinha. Não foi nada, né? Agora o Ciro, pelo jeito, ele tá praticando esse tapa e agora o tapa tá pegando com mais jeito, né? E pelo jeito ele esqueceu que tava numa roda de samba, achou que tava numa roda de capoeira, foi lá e deu esse tapão no rosto desse garoto, que é um garoto trans, é um menino, é um jovem trans, se diz trans, enfim, e foi ali e provocou o Ciro Gomes no pé do ouvido dele, e claro que se tratando de Ciro Gomes, a reação é essa aí que a gente está vendo. Ô Guga, só uma questão, né? É claro que ninguém pode concordar que uma pessoa que já ocupou os cargos que ocupou, uma autoridade, né, saia dando tapa na cara de garoto. Não é para concordar, de jeito nenhum. Mas o cara foi provocar. Demais. E foi para lacrar, porque agora é esta droga que você tem, né, nas redes digitais, que o sujeito vai lá, grava essa brincadeirinha sem vergonha que ele fez, pilantra desse menino, né, e provoca o cara. Dependendo do espírito que você está na hora, você mesmo, cara, olhar na sua cara, chegar no seu ouvido e falar assim, você é um bandido, essa é uma reação humanamente coincidente. Ele não deu um tiro, não deu um tapa na cara. Mas caiu na provocação. Hoje em dia... Com o celular, sorridente, amável, né? O cara toma um susto, porque às vezes a reação acaba sendo essa que não devia ser, mas acaba sendo. E o idiotazinho, o menino, o provocador, posta isso nas redes e fala assim, aí, peguei o cara. Isso é uma mania, né, que precisava acabar. Eu não gosto, pelo conjunto da obra, não gosto das bobagens que Ciro andou fazendo na política, desde aquela viagem para Paris, vocês se lembram, né? Mas eu acho também que ninguém tem direito de chegar num lugar de show, de festa e provocar, como provocaram o ministro no aeroporto lá da Itália, o ministro Alexandre de Moraes, né, como já provocaram outros ministros do Supremo. Zanin. Como atacaram o Zanin. Por sinal, o Zanin, estou vendo aqui, chegou agora a informação, a Jovem Pan perdeu em última instância. A comentarista Cristina Gremel vai ter que pagar R$25 mil, é pouco, né? Para o Zanin, porque chamou o Zanin de bandido. Quando o Zanin não era nem ministro, o Zanin era advogado do presidente Lula. Ela disse, ele ganhou milhões do PT para ficar visitando o Lula aqui em Curitiba, o Lula sofrido, né, coitadinho, é bandido também, falou do Zanin. Tomou um processo, a Jovem Pan recorreu em todas as instâncias, perdeu em todas, e agora vai ter que pagar. É pouco, é R$25 mil só, mas vão ter que pagar. Porque é pouco, Chico. Diga. É pouco, Chico, você tem razão. Mas é pouco, mas pelo menos vai doer no bolso da Jovem Pan e talvez um caminho, porque no momento que você responsabiliza também a rádio e não só o comunicador pelo que foi vinculado ali, no caso um ataque gratuito, uma fake news, não há nenhum tipo de investigação que corra contra a reputação do Zanin nesse sentido aí, principalmente, de corrupção. Então, é claro que não pode se jogar que ele é bandido. Como o Ciro Gomes, a pessoa vai lá e chama o Ciro de bandido. O Ciro não tem nenhuma condenação, nenhuma investigação em curso. Então, na hora que você vai lá para cima da rádio, a rádio sente. E a Jovem Pan, ela não gosta de perder nenhum centavo.
No momento que você aperta ali no bolso, e só funciona apertando no bolso, aí sim tem uma chance de mudar. Ela tem essa uma multa moça, eu acho aí. que ela nem faz mais parte. Ela tem uma multa de Eu acho 14 que ela nem milhões faz- para pagar. E o risco de perder a Ah, é? concessão, por outros motivos. É verdade. E uma outra comentarista, É que verdade. me foge o nome agora, na semana passada, né, disse que o Flávio Dino só está indo para o Supremo porque deve ser na cota dos obesos. Aí a Jovem Pan, já assustada, falou, agora eu vou tomar outra traulitada aqui. Correu, botou lá o Fernando Capeça, aquele que foi do Ministério Público, foi deputado, né? E hoje é comentarista lá da Jovem Pan, para pedir desculpas ao ministro e falar que a Jovem Pan tem nada com Foi uma isso. convidada, né? A Jovem Pan depois pediu É, uma desculpas, falou que foi uma comentarista. convidada. Né? Mas tá cheio desses convidados fascistoides lá, né? É isso. E ela é convidada, mas eu acho que ela é colunista do Poder 360. Já essa Cristina, ela era da Jovem Pan e hoje ela é da Revista Oeste. Então, assim, são Do pessoas que Velho estão na Oeste, mídia, a revista não é, do tiroteio. Ela tá A lá, revista aquela coisa lá. A revista do Velho Oeste, do tiroteio, é pistoleira aqui, Pois é. pistoleira ali. Bandido, mocinho. Gazeta, né? Tem o Gazeta também, tem a Gazeta do Povo, que se eu não me engano também está indo para essa linha. Esse pessoal está tentando ficar na sombra da Jovem Pan, né? Você vê que tem uns veículos que querem pegar a sobra do bolsonarismo, porque é muita audiência. E são poucos veículos que têm credibilidade, nenhum, na verdade, com credibilidade, se coloca como porta-voz dessa extrema-direita aqui do Brasil. E aí tinha essa rádio que tentou agora mudar um pouco o viés, porque está perdendo muito dinheiro de publicidade também. E aí vem esses outros que querem se aproveitar aí desse limbo que está a comunicação da extrema-direita e querem se aproximar desse público que está agora um pouco órfão, já que não tem mais essa rádio que abraçava como abraçava antes a extrema-direita. Ainda abraça, mas não como antes. E aí você vê que surge no lastro disso a Oeste, a Gazeta, aquela Gazeta lá que fica no Paraná, que eu acho que é a Gazeta do Povo, que acabam tentando, claro, lucrar em cima do bolsonarismo. Enfim. A comentarista... Estamos ouvindo o Guga? Guga, eu estou te ouvindo. Um eco. Estamos com um eco aqui. Tem um eco. Que coisa. Será que estamos ouvindo? Não, acho que o Guga está nos agora eu tô ouvindo ouvindo. normalmente, Agora tá. mas Agora eu tô seguimos ouvindo, agora aqui. Agora sim. A gente- A comentarista que falou que o ministro Flávio Dino deve estar indo para o Supremo na cota dos obesos é uma tal de... tomar Fez uma mais essa. justificativa, né? Aí botou na conta da Paula Schmidt, que é de Santa Catarina, se não me engano. Paula Schmidt. Diz que é jornalista Schmidt. também. Bom, gente, vamos seguir com outras questões políticas aqui. Teve uma história muito curiosa nesse domingo, na verdade, né? Ontem, então, o presidente em exercício Geraldo Alckmin, porque Lula está viajando, fez uma visita para o ex-governador de São Paulo, João Dória. Gente, vocês lembram que o Dória, há alguns anos, chamou o Alckmin de o Dória disse o seguinte nas redes sociais: recebi a honrosa visita do presidente Geraldo Alckmin, chegou dirigindo seu carro particular. Sem áudio. Tivemos uma excelente conversa sobre o Brasil. As perspectivas. Eu adorei essa dirigindo seu carro particular. Parece o Caetano estacionando no Leblon, né? Aquela manchete. Ô, Gabi, é porque... E justiça feita, né? O Geraldo Alckmin é esse cara. Exato, Sem exatamente. pompas, entendeu? Ele não é de pompas, ele é uma coisa mais normal. Sim, sim. Se achava sempre que ele foi isso. Sempre foi um cara correto. Você pode não concordar com posições políticas aqui e acolá, mas nessa coisa da liturgia do cargo, ele nunca foi de abusar de nada, né? Então foi dirigindo o seu carro. Foi uma conversa amistosa, né? Ele falou: o Alckmin humildade, tem grandeza, capacidade, bom sentimento. Demonstra humildade no momento, né, no momento em que está no exercício da presidência da República. Isso é importante que se diga, porque o presidente Lula está fora do país. Quem é o presidente de exercício é Geraldo Alckmin. Pega o carrinho dele e vai lá visitar o Dória. Talvez para tentar, até num futuro, rearticular o partido que está dominado por Aécio Neves, né? O que sobrou, os escombros do PSDB. Está ouvindo agora, Guga?
O Guga não. Acho que ele ainda não está nos ouvindo. Eu não estou ouvindo, gente. Que pena que o Guga não está nos ouvindo. Bom, vamos continuar aqui essa história. Daqui a pouco a gente vai conseguir restabelecer essa conexão com o Guga. Guga que não nos ouve, a gente estava ouvindo ele, mas daqui a pouquinho ele volta aqui. Agora, é interessante, né, esse diálogo que aconteceu, né, Chico? Depois daquelas disputas internas do PSDB, parece que agora eles estão se resolvendo, até porque Alckmin, eu falei aqui presidente em exercício, mas é isso, né? Vice-presidente, construiu, vamos dizer assim, essa frente ampla com o governo Lula, né, para enfrentar o bolsonarismo no ano passado, e aí agora também o João Dória, que se afastou do bolsonarismo, né, a princípio lá nas eleições, se aproximou do Bolsodória, depois se afastou do bolsonarismo e agora está fazendo aí uma sinalização, talvez até para o governo Lula, né, tendo esse encontro com o Geraldo Alckmin. É um bom sinal. Dória que anda fazendo também autocrítica de posições. Exatamente, pois é. Eu gosto, às vezes é bom lembrar coisas positivas do cara, né? O Dória também tem várias críticas a ele, mas o Dória peitou, ele que foi eleito na onda bolsonarista como governador de São Paulo, né? Ele peitou o Bolsonaro quando bancou a vacina com o Butantan em São Paulo. Uhum. E essa vacina em São Paulo salvou a vida de muita gente. E foi ali que ele rompeu com o Bolsonaro. Ali ele rompe com o Bolsonaro e o PSDB dá os braços a Bolsonaro, né? Está de braços dados com a extrema-direita, né? sob a liderança do Aécio, porque o cara lá do Rio Grande do Sul também ficou meio assim de fora agora. E o Aécio está recuperando a sigla. Isso foi semana passada, né? Então, é interessante que se falem, que conversem e tragam, pelo menos, essas pessoas, como Dória, para o campo democrático, das discussões de ideias. Ouve agora? Olha ele aí. Guga daqui a pouquinho. É que tivemos um spoiler de Guga no estúdio, eu achei que a gente já tinha recuperado contato com ele. Vamos seguir por aqui. A gente vai falar sobre a auditoria do TCU pedindo a devolução dos presentes oficiais de Bolsonaro em 15 dias, Chico. A área técnica do Tribunal de Contas da União propôs para o ex-presidente Bolsonaro que ele... Propôs não, né? Ele é obrigado a entregar num prazo de 15 dias os itens que ele... dias. Nem com cartomante. Ai, foi difícil para ele. Nada, mas é uma sugestão do TCU, é uma sugestão, né? Tem que ver se o TCU vai bancar essa. Propõe que ele seja obrigado a entregar, né? Um pouco... Propõe, mas... É um pouco confuso, né? Porque ele é obrigado, mas é uma proposta, quer dizer, então qual que é o limite ali? O tribunal tem que determinar isso. Exatamente. Determina que seja entregue. A ideia, Gabi, é o TCU recolher tudo que o Bolsonaro ganhou. Isso aqui é uso pessoal. Por quê? Não, porque isso aqui vale tanto. Vamos conferir. Tudo que ele recebeu como presidente ser passado por um crivo para saber o que é possível de ser pessoal, que é coisa muito personalizada, e que não serve para você vender como muamba, como relógio Rolex e fazer dinheiro em cima. Né? Como se você pegasse, esse aqui é um patrimônio que eu tenho, um colar daquele de brilhante, né? Serve até para você pagar aos poucos. Eu vou tirar 2 brilhantes aqui, vendo, depois mais 2, depois mais 2. Né? Eu acho que tem que devolver tudo e o que já foi vendido tem que ser apurado o valor e ressarcido aos cofres públicos. Pois é, o TCU, quando ele levanta, né, essa proposta, por conta desses presentes, vamos dizer assim, que não foram registrados, devidamente registrados, né, como a gente chama tecnicamente, no acervo da Presidência da República. Então, que pertence à União, exatamente, pertence ao cara que está no poder. Exatamente. Isso já foi definido há bastante tempo, né? Lá no governo Dilma, inclusive, se eu não me engano, pelo TCU foi estabelecido pelo tribunal como isso deveria ser feito. Então, quer dizer, não dá para dizer, eu não sabia. Não. Estava em decisão do TCU. E tem dinheiro que entrou aí que não veio nem de Pix, nem de fábrica de chocolate, né? Exatamente. E de loja de chocolate, claro. Exatamente. Aí, o que diz a defesa, né, do Bolsonaro? Lógico, claro que a gente sabe, né, de onde veio o chocolate. Agora, a defesa do Bolsonaro está dizendo o seguinte, que jamais quis ficar com presentes e cobra o TCU a dar tratamento igual aos itens de Lula. Uai, gente, calma aí, né?
Os advogados disseram que a auditoria que sugeriu a entrega dos objetos não registrados em acervo da presidência. Quer dizer, já está querendo levantar aí uma cortina de fumaça para não responder, né? Ótimo. Primeiro o seguinte, levantem o que o presidente Lula recebeu, ou qualquer outro, e apresentem. Porque isso até foi matéria insuspeita, que foi a matéria do Estadão, que tem sido um veículo de extrema-direita. Foi matéria premiada do Estadão, a revelação dessas joias, né? Das quais Bolsonaro e a Michelle se apropriaram. Então, agora é saber. Tem do presidente Lula? Puxa, apresentem. Né? Certamente a gente defende que seja investigado. Mas essa aí está aí, ó. Quero saber. Eu quero saber o que o general Cid, o pai do Mauro Cid, estava vendendo lá fora, o que Vacef foi buscar, o que já sumiu e foi vendido e ninguém sabe, o Rolex, né? Exatamente. Tem o Patek Philippe, tem um Esse Rolex. daí tá sumido, né? A gente Tá não sumido, teve notícia. mas tem que ver. Entrou dinheiro? Entrou 50 milhões, 60 milhões, sei lá, onde é que foi o dinheiro? Vamos ver se a gente consegue ter uma resposta um pouco mais concreta nesses 15 dias ou se a gente vai ficar só na... Agora, a gente vai mudar um pouco de assunto aqui para falar novamente, né, a respeito da Braskem, porque a gente tem o Alexandre Saraiva, doutor em Ciências Ambientais, o delegado da Polícia Federal. Doutor, muito obrigada. Foi perseguido por Bolsonaro lá na Amazônia, quando defendia a Amazônia. Doutor Saraiva, boa noite. Boa noite, seja muito bem-vindo, doutor. Prazer falar contigo. Um prazer, meu. Boa noite, Gabriela. Boa noite, Chico. Boa noite a todos os amigos do CL. E temos aí no Brasil, nas questões ambientais, um problema atrás do outro, né? Situação gravíssima. Graves, né? Situação gravíssima em Maceió, doutor, onde uma mina da Braskem pode entrar em colapso a qualquer momento. A gente vem falando disso há muito tempo, inclusive desde o início desse programa. A deputada Sâmia Bonfim, do PSOL de São Paulo, acionou a Procuradoria Geral da República para investigar a responsabilidade da Braskem pelos danos sociais e crimes ambientais causados. Isso a gente chamou a atenção aqui também. A parlamentar também solicitou que a empresa tenha as atividades suspensas, perca os incentivos fiscais e a participação em linhas de crédito. Eu te pergunto, doutor, bem diretamente, qual a chance disso acontecer de verdade? Porque envolve gente muito poderosa. A gente está falando de uma empresa, e não só a Braskem, como outras também. A gente falou da Vale, a gente falou da Samarco, que não monitoram a contento, que não deveriam nem construir, né, nem explorar essas minas em região urbana e colocam a população toda em risco e o meio ambiente também. Olha, primeiro, elogiar a atuação da deputada Sâmia, né? Mas realmente a gente não tem muitos motivos para ficar otimista. Até porque existem aí duas instituições que devem também ser cobradas. A Agência Nacional de Mineração e o CREA. A Agência Nacional de Mineração ela foi criada pela Lei 13.575 de 2017. No artigo 2º, incisos 11 e 12, está escrito, como atribuição da Agência Nacional de Mineração: fiscalizar a atividade de mineração, podendo realizar vistorias, notificar, autuar, adotar medidas acautelatórias, como interdição e paralisação. Então, se não fizeram isso até agora, essa mina vem dando problema desde os anos 80. É pouco provável que daqui para frente mude. E mais do que isso, não é uma coisa inédita no Brasil, esse tipo de problema. Isso tem acontecido já com certa frequência no Rio Grande do Sul, com as minas de carvão, em Santa Catarina, Criciúma, região de São Roque, em que acontece o afundamento do terreno em razão das minas de carvão no Rio Grande do Sul. É claro que isso acontece, né, debaixo do nariz das autoridades. E outra instituição que eu questiono, também porque ficou tanto tempo sem fazer nada, é o CREA, é o Conselho Regional de Engenharia. Porque todo empreendimento precisa da anotação de responsabilidade técnica. E essa anotação de responsabilidade técnica ela tem que ser expedida antes
do início do empreendimento. Então, como vem se renovando e a cada acréscimo no empreendimento? Eu pergunto, como a Agência Nacional de Mineração, antes era o Departamento Nacional de Mineração, baseado em que eles autorizaram essas sucessivas renovações da extração de salgema nesta região, na forma como parece que foi feito, e não foram feitos pilares com material. Primeiro, que o próprio sal não é ideal para fazer pilar, para sustentação. A técnica correta seria do paste and fill, que é justamente preencher a cavidade com uma mistura de concreto e do próprio material conforme for tirando, de modo que o espaço fique ocupado. E colocaram água. Sal é solúvel em água. Então, se fosse uma outra exploração mineral, como de carvão, dá para fazer uma coluna com o próprio material. Mas nem isso fizeram lá no Rio Grande do Sul, porque desabou, foi mal feito. Né? Mas o preenchimento com água é o pior cenário possível, porque era evidente para qualquer um que não dá, depois que encheu com água uma área imensa, substituir por areia, sem que nesse processo o terreno não afunde. Isso eu conversei hoje com vários colegas especialistas na área. É de uma ganância, porque não é um processo tão caro, poderia ter sido feito e não foi feito durante muito tempo. Então, não basta só cobrar da empresa, ela deve sim, obviamente, ser cobrada, mas a gente não tem que começar a pensar em termos de camadas de proteção, né? Então, nos Estados Unidos, por exemplo, um empreendimento de mineração precisa de seguro. Não se autoriza... Aqui não. Mas já houve meia dúzia de projetos de lei colocando o seguro como condição. Mas óbvio que não passou. Não passou. E como que vai passar? Voltamos àquela questão da tal bancada que não representa os interesses do povo, representa o interesse de quem financiou a campanha. Mas a empresa não pode doar. A empresa não pode doar, mas pessoas físicas ligadas a essas empresas fazem as situações. Doutor Saraiva, e é impressionante como essas empresas de mineração, eu tenho conversado muito sobre isso com ambientalistas de Minas Gerais, que é o estado tomado por mineradoras. Né? Você for observar, o peso dessas mineradoras em campanhas eleitorais é tremendo. Então, a política está dominada por mineradoras. Os políticos trabalham para mineradoras. É absurdo o que acontece ali e as coisas, as investigações, as punições não evoluem. Né? Minas, agora, inclusive, eu estava conversando com o professor Daniel Neri, um professor federal lá de Minas, que está concluindo uma tese de mestrado agora, no mês de dezembro, na Unicamp. A tese dele chama o terrorismo de barragens. Eu falei, mas o que é isso? Ele falou, é o seguinte, você mesmo deu a notícia esses dias que uma barragem da Vale pode estourar sobre uma cidade chamada, uma pequena comunidade chamada Santa Rita Durão, e pode trazer prejuízo a muita, pode soterrar gente, casa e tal. O que é que acontece? Ele falou, muitas vezes, não está dizendo exatamente desse caso, mas tem vários casos de terrorismo, que a empresa, no caso, fala assim, olha, aqui há um risco de desabamento, incentiva que a notícia saia para tirar as pessoas que estão a jusante, que estão abaixo das barragens, porque tirando, o terreno fica livre para elas minerarem ali também. Eu quero até chamar esse professor para uma entrevista aqui para ele contar o que ele já investigou e já descobriu disso. O livro dele deve sair agora em dezembro, que é quando ele defende essa tese de doutorado na Unicamp. Quer dizer, a gente está dominado por isso. É mineração na Amazônia, é mineração da Braskem, é mineração em Minas Gerais, é carvão no sul do país, e eu não sei de ninguém realmente punido por esses absurdos. A Amazônia está cheia, né? Você já viu alguém ser punido de fato por isso? E Minas, Vale, Samarco, etc. Não estou te ouvindo. É mais fácil a autoridade ser punida, né? O delegado é a prova disso, né? Quando o senhor tentou pegar essas pessoas, né, o que aconteceu? Eles têm uma cobertura muito grande, e eu acho que uma palavra-chave para a gente
começar a resolver o problema, a palavra-chave é transparência. É transparência do processo de concessão da mina, é transparência do processo de exploração. A sociedade tem que ter acesso a isso, mas ninguém tem acesso, é uma caixa preta. Então, quando a gente fica sabendo, é quando o terreno já está afundando. Qualquer jornalista sabe a dificuldade que é para conseguir uma informação com base na lei de acesso à informação. Então, a gente precisa, no Brasil, de transparência desses processos, precisamos de uma mudança legislativa de camadas de proteção, nós precisamos de reforçar os órgãos ambientais, especialmente o IBAMA, que é o órgão ambiental mais importante. Se o IBAMA tivesse um quadro maior e mais força, que foi muito tirado com a Lei Complementar 140, tem que devolver para o IBAMA essas atribuições, nós certamente teríamos muito menos problemas, né? E essa ideia do seguro também não resolve, porque a gente tem que entender, quando a gente trata de mineração e meio ambiente, que nem tudo se resolve com indenização. Existem dois princípios que são, de certa forma, antagônicos. É o da indenização e da prevenção. Em meio ambiente, as consequências são tão graves que não há indenização possível. Não são indenizáveis. Como é que você vai indenizar, né, as famílias de 300 e tantas pessoas soterradas pela mina da Vale, em Brumadinho? Exato. Não tem indenização possível? Exato. Tinha que fechar a empresa, dá para precificar, tinha que fechar a Vale, pegar todo o patrimônio dela e pagar as famílias. E ainda ia ficar devendo, porque a vida humana não tem preço. Não tem preço, exatamente. E não acontece, continuam fazendo. E continuam fazendo. Se a gente comparar o desastre de Mariana com o desastre de Brumadinho, é de uma similaridade, é idêntico, é a mesma coisa. E com o agravante que eles ainda deixaram o escritório deles no caminho. Então, e não acontece nada. Eu não sei, eu acho que o brasileiro é um povo assim, muito conformado, sabe? É um negócio desse. E isso acontece no mundo todo, né? Esse tipo de abuso com a natureza. Na China, em uma determinada província, não me recordo o nome, 650 mil pessoas vão ter que ser realocadas, porque a cidade inteira está afundando por causa de minas de carvão. Então, isso que está acontecendo lá em Maceió, se a gente for pegar aqueles processos, aquilo que eu vivo falando, né, Santos de Madeira, é o processo administrativo que autorizou aquilo ali. Tem que ter uma auditoria independente desses processos. Porque, sinceramente, como que pode ter um negócio desse? Né? Foram lá olhar a mina? Existe uma disciplina, não, uma faculdade que é Engenharia de Minas. Certamente isso não deveria acontecer. Se aconteceu é porque as normas técnicas foram ignoradas para ter um custo menor. Né? E se ganhar mais dinheiro, aí o lucro é deles e o prejuízo é nosso, certamente. Né? Por sinal, acho que a primeira escola, a pioneira escola de engenharia de Minas do Brasil, fica exatamente na área onde a Vale fez o desastre, a Vale e a Samarco, o desastre de Mariana, né? Porque é a escola de Minas de Ouro Preto, engenharia de Minas de Ouro Preto. E tem uma ilusão de achar que as empresas, que elas vão cuidar, não vão. A produção se sobrepõe à proteção do meio ambiente. Isso aí, se tiver que colocar em risco, vão colocar. Então, o Estado tem que fiscalizar muito de perto esses empreendimentos. Não é que não tem que existir, é importantíssimo o desenvolvimento, mas se não for bem feito, é um tremendo tiro no pé. No final, você vai fazer as contas e você está no prejuízo, você está pior do que antes. É preciso ter cuidado com isso, né? Delegado Saraiva, eu conversei com uma especialista, né, arquiteta, a Isadora, vou pegar aqui direitinho o crédito dela, porque a gente falou a respeito da Isadora Padilha, né, arquiteta urbanista, e a gente falou a respeito de especialistas que analisaram previamente os riscos da exploração da Braskem, né? E ela fala sobre 70% dessas minas, né, serem projetadas atendendo a critérios mínimos de segurança. Quer dizer, você usou uma palavra que eu acho fundamental, que é a ganância, né? Então, visando apenas a ganância. Então, mineração em área urbana não deve acontecer, de acordo com ela, né, mesmo que da forma correta.
E como é que a gente faz para reverter? Porque a gente falou aqui das tragédias do Samarco, da Vale, agora da Braskem também. A gente já teve um custo ambiental muito grande, um custo social muito grande. Como é que a gente consegue reverter esse processo? Que parece que a gente já perdeu o controle de tudo isso. A gente consegue, de alguma maneira, diminuir os riscos que são altos para essa população? Para essas populações, melhor dizendo, né? Olha, é um desafio e em algumas situações não tem jeito, é tirar o pessoal do local. Mas isso aí vai depender precisar de uma comissão de notáveis, né, tem que tomar isenta. cuidado para não ser terrorismo, hein? Porque, como disse o professor Daniel Neri, às vezes a empresa faz isso para tirar a população e depois vai usar a área para fazer seu negócio, porque ela não consegue se apropriar. Mas essa comissão diria que aqui não há risco. Essa comissão também poderia dizer isso. A comissão não tem que dizer sempre, não, é risco aqui. Ela faria uma análise isenta e a gente tem que ter muito cuidado na escolha dessas pessoas que vão dar esses pareceres. Sabe quantas barragens estão hoje apontadas como barragens de risco no Brasil? E a maioria em Minas? Segundo pesquisa do professor Daniel Neri, 10 mil. 10 mil eu ia chutar 500, eu ia chutar alto, 10 mil barragens, segundo o professor Daniel Neri. 10 mil barragens. Agora ele falou, muitas e muitas dessas realmente não oferecem risco mais, mas permanecem como risco para a hora que a mineradora se interessa por usar a área abaixo dela, da barragem, ela faz um terrorismo, as pessoas saem, ela se apropria da área. Para continuar fazendo. Eu não duvido. E às vezes elas atuam de forma atécnica e não acontece nada. Mas o fato de você ter feito errado e não ter acontecido uma tragédia não quer dizer que sempre que você agir daquele modo não vai acontecer, né? E o que se conta muito, parece se contar muito com a sorte. E uma certeza grande da impunidade, né? A gente não vê várias pessoas, centenas de pessoas mortas e ninguém preso, sabe? A gente precisa rever essa legislação. Porque na hora que o presidente da empresa... Ninguém preso. Quando o presidente da empresa... É aquela história, no Brasil, a gente prende muito e mal. Né? A gente prende o ladrão de galinha, mas não prende o dono de uma empresa que matou, né, dolosamente, ou pelo menos com ladrão de galinha. O ladrão de galinha, sem todo o peso da lei. Sem julgamento. E todo sem peso da lei. O suspeito. Não estou dizendo que é certo roubar galinha, não, mas, peraí, né? Agora, tem que... Qual que bate em Chico? Sem trocadilho, bate em Francisco. Em mim não, por favor. Em mim não. Vamos mudar esse ditado. Pau que bate em Chico não vai bater mais. Não vai. Porque, mas, enquanto não houver efetiva punição nesses casos, o problema é que a lei é feita pelos legisladores e a gente tem... Pelos donos do poder. A nossa democracia precisa ser aprimorada e ela só vai ser aprimorada com o exercício do voto. E eu fiz um curso que o professor dizia o seguinte: só a dor traz compreensão. Eu não acho que é só a dor, não, mas a dor traz, né? Então, eu espero que pelo menos esses desastres sirvam, como na aviação, para evitar que outros aconteçam. E o que a gente vê na mineração é que se repete ipsilíteres. O problema não serve nem para... O problema é que um acidente de avião dá prejuízo para todo o setor, porque leva medo, pânico, as pessoas se sentem inseguras. O segundo problema é que quem viaja em avião, em geral, você não tem nenhum avião grande que não tenha gente rica e poderosa lá dentro. É verdade. Agora, os 300, um avião que faz uma rota internacional, Brasil-Europa, Brasil-Estados Unidos, leva aí 300, 350 pessoas, um grande, né? Um Airbus 300, por exemplo, ou um Jumbo, leva 300 pessoas, todo mundo ali em cima, ó, né? Na pirâmide social. Agora, a galera que morre lá em Mariana ou em Brumadinho, a maioria está cá embaixo, sabe? É pobre, eles morrem mesmo.
Infelizmente. Delegado Saraiva, muito obrigada por hoje. É sempre um prazer falar com o senhor. Um abraço e até uma próxima. Grande abraço, até a próxima. Obrigado, doutor Saraiva. A gente ainda vai falar, não acabou não, tá, gente? Ainda vai falar sobre guerra. Guerra? Isso, guerra a gente onde? vai falar... Olha só, Qual guerra? né? Parece que ficou tudo perfeito depois do cessar-fogo, Chico. Qual guerra? Não. A guerra de Israel contra os palestinos? Exatamente. Aquilo não é guerra, não. Aquilo foi guerra, ou se é que quiseram chamar de guerra. É um genocídio. Aquilo é um massacre. Vamos falar um pouco sobre isso, Chico? Presa ali no sul, né? A população agora está na parte sul de Gaza e Israel está jogando bomba em cima. Quer dizer, isso não é guerra, isso é massacre, isso é covardia, o nome que vocês quiserem dar, Aloconib. Eles cada vez mais encurralados em Gaza, né? Hoje a Agência da ONU para Refugiados Palestinos alertou que a situação é de pânico, medo e ansiedade. Isso depois de Israel ordenar justamente isso que o Chico estava falando, ordenar que essas pessoas saiam de áreas do sul de Gaza, como Khan Yunis, para Rafah, quer dizer, do sul mais para o sul, né? Pelo menos 80% dos mais de 2 milhões de moradores de Gaza foram obrigados a deixar suas casas. A gente tem um mapa aqui para poder dar uma olhada do que a gente está falando. Não tem espaço, não tem para onde ir, gente. Olha só, Khan Yunis já é na região sul. A gente falou no início, né? Depois do dia 7, Israel mandou que os palestinos deixassem o norte da faixa de Gaza. Eles tiveram que se deslocar em meio a uns bombardeios. Agora ordenou que deixem Khan Yunis para Rafah, que é justamente a fronteira com o Egito. E aí a gente continua com a guerra a todo vapor, o genocídio a todo vapor. Massacre. Esses feridos chegam ao hospital Nasser de Khan Yunis depois de 4 dias de bombardeio, depois desse cessar-fogo que a gente teve temporário. E hoje Israel prosseguiu com a operação terrestre, com tanques entrando na faixa de Gaza, perto de Khan Yunis. Quer dizer, liberou a matança. Eu fico chocado, né? Como é que o mundo inteiro não se levanta, mas é o mundo inteiro, para pegar os caras que patrocinam isso, tipo Netanyahu, Biden e tal, né? E falar, para que vocês vão perder tudo, e vão em cana, porque não é possível. Viu? Eu estou vendo aqui algumas vozes judaicas que se levantam, são perseguidos por sionistas brasileiros, né? Pelos bolsonaristas lá da Conib, por exemplo, que estão perseguindo o Breno Altman, porque é um judeu que está criticando essa ação sionista e homicida de Netanyahu. Né? É Netanyahu, de Biden e de boa parte do Ocidente, né, que tem interesses ali e manter esse clima na região. Não é guerra, não. Não estamos falando de guerra. Que guerra é essa? Que uma população civil desarmada é vítima de ataque com aviões, com bombas, com tanques. Isso não é guerra. O nome disso é massacre, é covardia. O nome disso é genocídio. É o que estão fazendo com o povo palestino. Né? E é incrível. Que fica aí as pessoas discutindo, né? Ficam discutindo. O mundo tem que se levantar contra essa posição radical de sionistas como Netanyahu. Né? Muito mais se assemelham ao nazismo. Parece que nada é o suficiente para a gente colocar um ponto final nessa matança, né, Chico? Porque o cessar-fogo não foi o suficiente, não é nem perto do suficiente, as pessoas continuam 16 mil morrendo. mortos, Gabi. Exatamente. 16 mil pessoas morreram. Agora, depois que acabou o cessar-fogo, foram 1.200 no primeiro dia. 1.200 pessoas assassinadas pelas tropas de Netanyahu, de Israel. Olha, até quando? Até quando? Essa é a pergunta. Desculpa, eu fico muito indignado. É isso, mas é isso. Todo mundo deveria estar, né? Todo mundo. A gente está assistindo desde o dia 7 de outubro. Bom, a gente está chegando aqui ao final do programa. A gente vai falar a respeito de uma aula, acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando, que é, olha só, a gente vai colocar aqui, é uma aula com a Viviane Gouveia, que é Um Estado Genocida, uma democracia excludente. Amanhã é um curso novo no ICL. A partir das 7 horas da noite, você pode acessar no icl.com.br. Importantíssimo nesses tempos que a gente está vivendo, né? A gente continua todos os dias alertando a respeito disso.
Agora, finalzinho do programa também, lembra você que tem o Sinapse CL na sequência. Roberta Garcia e César Calejão vão entrevistar o Thiago Santana, que é presidente do PT do Rio de Janeiro. E a gente volta amanhã, continua falando a respeito de guerra, a gente vai continuar falando a respeito do caso Braskem, que a qualquer momento a gente pode ter novidades, infelizmente, a respeito disso, né, Chico? E fica aqui a sugestão também para o pessoal do Sinapse, que vai ouvir um deputado do PT do Rio de Janeiro, né, que pergunte sobre o caso Marielle, que vai fazer 6 meses. 6 anos. 6 anos. 6 anos da morte, do assassinato de Marielle e Anderson. É surreal, é surreal. E que o nome do responsável, talvez, pode não ser descoberto. Ou, diz o secretário de Segurança, pode não ser apontado o nome do mandante. Ou não pode ser, hein? Pergunta aí, meus queridos. Boa noite para vocês. Coragem, já é segunda-feira. Boa noite, Chico. Eu estou cheio de indignação e de coragem. Não, essa semana tá difícil, mas a gente segue, né? Vida que segue, Chico Pinheiro. Vamos embora. Vida que segue. Muito obrigada a vocês. Boa noite a você que nos acompanhou dos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira no YouTube e Com Brasil. Até amanhã a gente volta. Põe na agenda que esse vale a pena. 17 de dezembro, domingo, às 8 horas da noite, Eduardo Marinho, filósofo das ruas, sucesso da internet, das redes sociais por suas reflexões e textos, vai dar uma aula para o Instituto Conhecimento Liberta. Para você participar dessa aula ao vivo e que não tem replay, clique no link aqui em cima ou aqui embaixo e se inscreve agora, gratuitamente. A gente se vê lá.